Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos dando início ao nosso programa especial 15 anos da Igreja Batista Ágape. E nesse primeiro quadro agora nós vamos ouvir um pouco do testemunho de algumas pessoas que fazem parte da história agapiana. Fique ligado aí, que muitas histórias lindas da parte de Deus vai falar contigo. Fica ligado. Meus irmãos, e neste primeiro programa, para abrir os testemunhos, para contar parte da história desses 15 anos da Batista Ágape, nós estamos aqui com uma irmã muito abençoada, muito querida. Betânia é um patrimônio já da Ágape, né, Betânia? Paz do Senhor. Paz do Senhor, Camila, tudo bem? Estamos aqui, né, para contar a nossa história da igreja, né? Betânia, conta para nós como que você chegou na Ágape, como que era antes, você já era cristã? Sim, eu sou cristã tem muito tempo, né? Antes da Ágape. Eu estava na Príncipe da Paz. Como eu já conheci o pastor e eu, assim, admirava muito ele, né? Aí eu fui lá para Enéas. Então tá desde né? o comecinho. Isso. Mas lá já estava... Eu peguei mais no meio lá do Enéas, né? Sim. E Betânia, você já era cristã e já exercia o seu chamado, já era intercessora? Como que era no começo? Uai, na primeira igreja, eu não tinha nenhum cargo, assim, de intercessão, essas coisas. Mas eu sempre gostei muito de orar. É o meu ministério, assim, que eu acho, sabe? Que Deus me confiou. E você já tinha o hábito de orar pelas pessoas ou você gostava de orar, mas orava mais no seu dia a dia, no seu cantinho? Como é que era isso, Não, eu Betânia? sempre... de início, né, da conversão, não orava muito assim, né, pelas pessoas em posição de mão, não. Orava mesmo, mas era momento de oração mais com Deus mesmo, mais de busca. E aí foi pro Enéas, e aí ali, Santo Antônio, e aí o chamado Sim. foi confirmando. Sim. Aí antes de eu ir pro Enéas, eu agora tô lembrando aqui, eu fui para Presbiteriana Renovada, sim, depois que eu fui para o Enéas. Aí lá na Presbiteriana eu já comecei meu ministério de intercessão, mas não como líder, só como... Fazia parte... do ministério mesmo. Betânia, então os 15 anos da Ágape, você tá os 15 anos com o pastor e com a Flávia? Tô sim. Então você tem muitas histórias para contar, né, Betânia? Ixi. Tem algum momento, alguma coisa assim que tenha te marcado mais nesses 15 anos? Uai, é o crescimento, né, Camila? Que a gente vê assim da igreja. Tudo foi um desafio, né? Começou uma igreja pequena, depois foi para uma média, agora tá para uma grande, agora vai para mais uma maior ainda, né? Que é a nossa, se Deus quiser. Betânia, quanto mais a igreja cresce, né? Mais cresce os desafios, mais cresce o peso espiritual. Tem algum testemunho, alguma coisa assim, em relação mesmo à intercessão, alguma pessoa que já chegou, que te marcou nesse tempo todo? Uai, eu estava até pensando lá em casa, quando você me chamou, assim, sobre o Ministério de Intercessão, o que me marcou, assim, que como se diz, o coração da gente dói, né? E já passaram muitos intercessores, né, que hoje não estão aqui. E esses intercessores, né, como se diz, oraram um dia, né, pela igreja, e por a igreja estar como está hoje, né? Sim. E foram muitos intercessores, assim, queridos mesmo, que a gente perdeu, assim. Foram... Muitas pessoas passam, né, Betânia, mas às vezes elas não permanecem, né? Não. Então eu creio que... Eu tô aqui há algum tempinho e hoje eu consigo ver isso. Eu creio que vocês que estão há 15 anos, quantas famílias, né, Betânia? Sim. Quantas histórias que vocês não viram durante todo esse ano. A gente pode contar da história da igreja, mas aproveitando a Betânia que tá aqui, que faz parte do Ministério de Intercessão, Betânia, conta pra gente qual que é o seu maior desafio hoje como líder da intercessão? Claro que o peso espiritual, né, Betânia? Mas se fosse pra você falar assim, o maior desafio da intercessão, qual que seria hoje? Uai, a intercessão assim, para mim, hoje, o que eu tenho buscado mesmo, que eu tenho falado até para o Ministério de Intercessão, o desafio maior é a gente buscar mais a Deus, né? Intimidade com o Senhor. Porque para permanecer no ministério, tem que ter intimidade com Deus. Sim. E Betânia,
Muitas pessoas, às vezes, eu converso, eu vejo que elas têm muita dúvida, né, de como que funciona a intercessão. Às vezes eu converso com as pessoas e falo assim, nossa, mas será como é que é? Será que Deus mostra para a pessoa? E não não é nada relacionado à adivinhação, né, Betânia? Sim. A intercessão, ela nada mais é do que você entregar para a pessoa aquilo que o Senhor mostra. Tem um peso espiritual em cada culto, né, Betânia? Fala pra gente um pouquinho desse ministério. Não, a intercessão é o quê? É você se colocar no lugar da pessoa, né? Quando a gente está intercedendo aqui, na igreja, a gente, com as mãos levantadas, como muitos veem, a gente está intercedendo pelo culto, né? Pelas pessoas. Aí Deus vai dando a direção para a gente, vai mostrando, né? Por isso que a gente precisa ter o discernimento, né? De espírito. Porque aí Deus vai mostrando e automaticamente Deus vai mostrando. Não, é isso que está precisando de interceder. Talvez é um louvor, talvez é o pastor que está precisando mais, né? Ou uma pessoa, né? Então, durante até o culto ali, não é só aquele momento ali no final, né? Que a intercessão já está agindo durante todo o culto. Não, é todo pelo peso espiritual sobre a vida do pregador, isso, por algum... no louvor. Olha pra vocês verem, né? Que interessante que a gente que vê aqui pensa, não, a intercessão tá ali, lógico, orando pelo culto, e a gente pensa que age mais ali no momento do apelo, mas não. Não, com certeza. O Ministério da Intercessão é para isso, né? O intercessor é para isso. A gente, quando tá de mão levantada ali, a gente tá guerreando. Né? É um peso, né, Betânia? Muitas pessoas falam que saem do culto, às vezes, até cansadas, exaustas, mas com certeza é muito gratificante também, né, Betânia? É porque, assim, o Ministério da Intercessão é aquele que, como se diz, pastor, amor ágape, né? Aquele que você ama sem querer nada em troca. Você faz sem querer, você nem pensa em querer nada em troca, porque é algo, como se diz, vai orar para uma pessoa que você nem conhece. Às vezes você nunca mais vai ver. Nunca mais vai ver. Isso é amor, né, pelas almas. Gente, Betânia, quem já está aqui há algum tempo, já sabe, Betânia falou, meu filho. Você pode se preparar, porque Betânia, isso aqui não é, como a gente falou, não é por adivinhação, né? A gente sabe o temor e a seriedade. A Betânia é intercessora da igreja, mas eu tenho ela como uma das minhas intercessoras. Sou muito grata por todas as vezes que a Betânia foi usada na minha vida. Às vezes eu chego aqui no culto e falo assim, ai, Senhor, o Senhor podia tanto falar isso comigo, e uma vez eu indo embora, a Betânia me liberou justamente a palavra que eu tinha pedido para o Senhor. Amém. Então eu tenho certeza, Betânia, da seriedade que você leva a esse ministério. A gente sabe do peso que é 15 anos e que venham mais anos aí, né, Betânia? Amém. Como que fica o coração aí de carregar essa história junto com a Ágape? Uai, gratificante, né? Até esses dias, a irmã Lucrécia estava até brincando assim, né? E falando assim, Betânia, você é guerreira, né? Você tá... Porque muitos, igual você falou, a igreja já passaram muitos, mas muitos mesmo. Né? Muitos permanecem, mas muitos, né, vão, perdem. Aí voltam. Mas, como se diz a irmã Lucrécia, eu sou uma das que estou permanecendo uns 15 anos. Glória a Deus, e que Deus, né? E eu tenho história, muita história, né? Quando começou a igreja, né? Betânia também é cozinheira, né, Betânia? Cozinha, acabou de chegar dos acampamentos dos jovens, pula, participa de tudo, né, Betânia? Betânia tá aí. É sobre, como se diz, a gente viu começar a igreja lá no Santo Antônio, né? Que foi muito, assim, eu lembro direitinho, até no aniversário do pastor, até lembrei ele, que ele abriu a porta lá da igreja lá de Santo Antônio e eu estava junto com ele, até falou assim, Betânia, agora aqui é encher, né? E foi, assim, questão de dia, nem de dia, né? De um dia já encheu. E assim, o que eu vejo, assim, Camila, sobre a igreja, é Deus honrando a vida do pastor, né? Porque quando ele tomou atitude, automaticamente a igreja vai crescendo, né? Sim. E Deus tem honrado essa fé dele, né? Amém. Eu falo que a gente que chegou depois, a gente conhece um pouco da história do pastor, mas vocês que estão ali, não que são irmãos, tá? A gente tá falando que ninguém tem um lugar melhor porque tá desde o começo ou não, né, Betânia? Uhum. Mas vocês conhecem a história desde o começo, viu, né, o plano. E, em nome de Jesus, né, um plano maior vem por aí, né, Betânia? Agora, se Deus quiser. É hora que igual eu falo para ele, pastor, a hora que você colocar no seu coração para a nova igreja, se eu começar a dar o primeiro passo, aí vai ser como as outras. Deus vai estar abençoando como abençoou as outras, né? Lá no Santo Antônio, aqui. E assim vai, né? Irmão, se a gente pudesse, a gente ficaria aqui com a Betânia muito tempo. Com certeza ela tem
muitas Tem. histórias para contar. Betânia, eu creio que em nome da igreja, em nome do pastor, a gente pode agradecer você por tudo, né? Pela dedicação, a dedicação ao ministério. Posso, né, te agradecer pessoalmente pela minha família, pelas orações que você faz sobre nós, que o Senhor continue te usando, Amém. te dando discernimento, que Amém. você possa ser aí, essa pessoa feliz, alegre e temente ao Senhor sempre. Amém. Obrigada, Camila. Obrigada a todos. Irmãos, é isso. Então, fique aí que tem muito mais para você nesse programa especial. Meus irmãos, e nesse programa especial de 15 anos já começou diferente. Mudamos o apresentador, mas eu trouxe o apresentador para cá, porque o apresentador é mais que especial, Pastor Jefferson. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, Camila, Pai do Senhor a todos que estão ligadinhos nessa TV Agro especial. Eu não poderia deixar a oportunidade passar, porque o pastor Jefferson está há quantos anos mesmo, pastor? Esse ano a gente completa 11 anos de Igreja Batista Ágape. Então, de 15, 11 anos, o pastor Jefferson faz parte dessa história, muitas histórias, então, hein, pastor? Muitas histórias, muitas coisas boas, muitas mudanças, muitas coisas que fizeram um novo sentido em nossas vidas. Se eu fosse contar cada detalhe, nós ia ficar aqui horas e horas, dias e dias contando. Mas uma das melhores que eu tive foi minha família sempre estar no altar de Deus aqui nesta igreja. Meus filhos no altar, nós servimos a Cristo. Passamos por lutas, por grandes dificuldades, mas em todas elas o Senhor nos ajudou. E aqui nós estamos mais uma vez. Pastor, como é de praxe, né? No meu quadro, normalmente eu conto aquilo que o Senhor fez na vida, né? Os testemunhos. Queria aproveitar a oportunidade desse programa especial. Muitas pessoas veem o pastor, mas às vezes não conhecem a sua história, né, pastor? Conta um pouquinho como que foi sua chegada na Ágape, se você já era cristão, como que era a sua vida antes de tudo acontecer. Olha, eu era cristão sim, já era batizado, eu frequentava uma igreja aqui na cidade. E com o tempo, assim, eu fui deixando um pouco de lado, sabe? E eu comecei a ir no monte. E nessa época, a Igreja Batista Ágape, se não me engano, foi a primeira vez que eles foram no monte. Antes eles faziam 30 dias. E por 30 dias, juntamente com eles orando no canto deles, eu orando no meu, eu já conheci o pastor Wallace, tinha uma amizade com ele. E no último dia da campanha, o pastor Wallace chegou até a mim e disse, olha, você deixou o ministério lá? Não estou sabendo não. E assim, não, porque o pastor tal me avisou, me falou para me te receber. Então é de Deus, então Deus já está mandando. Então foi assim, isso foi um primeiro passo a qual eu cheguei na igreja, sabe? E desde para cá eu muito feliz, muitas coisas boas têm acontecido. Lá na igreja nós estudamos, eu mais as minhas pastores, o pastor Wallace, nos consagramos a pastor em 2017. Então assim, é uma confiança muito grande que o pastor tem em nós. E é um privilégio servir a Cristo junto com os irmãos, servir a Cristo junto com o pastor, que essa igreja que cada dia mais ela cresce espiritualmente, cresce em conhecimento da palavra, porque ali realmente nós aprendemos a palavra verdadeira de Cristo. Pastor Jefferson, eu queria que você contasse, se eu tem 11 anos que você congrega ali, eu creio que, como a gente falou, tem vários momentos. Mas existe um momento em específico, em especial, que você guarda com mais carinho, alguma coisa? Com certeza, muitas histórias engraçadas que eu sei que com certeza você tem, que você queira contar. Olha, tem muitas histórias, mas o que eu guardo muito, que traz muita lembrança, Camila, é a Casa do Oleiro. A Casa do Oleiro é um marco na vida de cada um. É um marco na vida de pessoas. Quando você participa da Casa do Oleiro, igual é um momento onde as pessoas se doam, se entregam ali durante 3 dias, e você vê aquelas pessoas saindo de lá, renovada, algo em mente, se batizando e firmando em Cristo, acho que esse é um dos momentos mais especiais, sabe por quê? Porque você vê o ide, a obra, acontecer na vida de uma pessoa. Engraçado tem demais, tem a do monte, tem as minhas viagens com o pastor de terno e gravata na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Precisamos de arquivos, hein? Quem tiver aí, por favor, mandar pra e gente. E o pastor amigo nosso fazendo transmissão ao vivo, e o pastor de terno e gravata em Copacabana, pastor, você tá lembrado? Meu Deus, são histórias bacanas, sabe? Muitas coisas boas. Teve um testemunho que a gente contou do meu filho, que em 2019, nós estávamos pescando, ele veio, ele capotou o carro, sabe? Então, assim, só Deus sabe o que aconteceu com ele, o livramento que Deus deu ele.
E à noite ele estava na igreja ministrando louvor. Então, assim, foi um momento marcante, nós entramos em desespero, mas nós vimos que as mãos do Senhor estavam sobre a vida dele. Então, foi assim, o meu batismo do meu menino, do Kevin, eu, mas a minha esposa, nós batizamos ele num retiro da igreja, numa determinada chácara. Então, assim, momentos que ficam marcantes. E todos os dias, assim, a gente vê quanto Deus é bom na nossa vida. Pastor, você falou aí da Casa do Oleiro, a gente pode falar porque isso faz parte da história da Batista Ágape. E a gente vê muitos irmãos que fazem a Casa do Oleiro, eles falam assim, nossa, a semana da Casa do Oleiro, a última, ela é pesada espiritualmente. Se os irmãos que vão, né, participar, não que seja menos importante, tem esse peso acontece na liderança também? O peso na liderança ele é um pouco maior, porque tudo é um mundo espiritual. Porque o que acontece ali na Casa do Oleiro é algo sobrenatural da parte de Deus. E Satanás, ele usa das estratégias para dizer, vou usar você. Às vezes, quantas vezes que você teve para ir? E aos 45 do segundo tempo, alguma coisa impediu. Então, assim, às vezes usa algumas coisas e as pessoas... Deixa eu usar um exemplo aqui. A esposa do Jonas, poucas horas antes dela ir, quando a gente começou pós-pandemia, a filha dela adoeceu. Mas ela disse, eu preciso ir. E assim, ela foi para a Casa do Oleiro e Deus cuidou de tudo na casa dela. Então, assim, alguns impedimentos, ela falou, olha, eu amo a minha filha, mas eu preciso ir. E assim, quando a gente foi dando as notícias certas, então assim, alguns testemunhos de pessoas que você vê ali, que você fala assim, eu não acredito. A gente acredita ali porque vê que Deus entra com um propósito. E quando Deus tem um propósito, Camila, não tem como. A gente, às vezes, adia aquilo que Deus tem para nossas vidas. E Deus está adiando a vida de vocês dois. Do Iverson, que está atrás da câmera, e da Camila. Em maio, se Deus quiser, ele vai. Pastor Jefferson, outra coisa que eu comento muito com o pastor Jefferson, programa especial, então a gente precisa discorrer um pouquinho mais até do que acontece, né, por trás dos bastidores ali, né? O pastor Jefferson, ele já mencionou que o Iverson que tá aqui também, a gente gosta muito do pastor Jefferson. Quem conhece o Jefinho sabe que o Jefinho é uma figura, mas uma coisa que a gente comenta muito é que o Jefinho subiu o primeiro degrau do altar, não que ele mude, né? Não que seja, né, um personagem, não é isso que eu tô falando. Mas a seriedade do Jefferson, eu posso falar até Jefferson, muda, né, pastor? Como que é isso? É o peso do altar, tá ali? Porque a gente conhece o Jefinho super brincalhão, mas quantas vezes o Senhor já usou ele, tanto na minha vida, creio, né, de quem tá assistindo. Comenta pra gente como que é isso também, pastor. Camila, sabe, eu tenho uma pessoa assim, a minha vida, eu sou muito feliz, sou muito alegre. E a gente oferta aquilo que a gente tem, a gente dá aquilo que a gente é, aquilo que a gente tem. Se eu for uma pessoa séria fora aqui com você, eu tô vendendo uma máscara que não é minha. Mas quando a gente sobe ali em cima do altar, Camila, ali é um peso, ali é uma responsabilidade muito grande, porque uma palavra que eu disser ali, ela pode mudar uma vida. E às vezes alguma palavra que se eu não levar a sério também posso matar uma pessoa, espiritualmente falando. Então quando eu subo ali, eu tento esquecer de tudo, eu servir a Deus ali do propósito, porque se eu olhar para mim 20 anos atrás, nós estamos aí, semana do carnaval, 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu estava totalmente em ambiente, totalmente fora. E quando a gente sobe aqui com a responsabilidade de um programa como esse, aqui a gente não está vendo, mas tem pessoas que estão feridas, machucadas assistindo esse programa. E um programa que a gente fala assim, pode ser uma descontração, não. É um meio, é uma palavra assim que a gente leva, que a gente dá, que a gente oferta na vida de uma pessoa, que ela possa ser transformada. Então, Jefinho, para a gente encerrar aqui, mais ou menos, né, nesse mesmo sentido, né, do que eu falei aqui. Você falou que você já era cristão antes de ir para a Ágape e nunca imaginou que um dia seria pastor? Jamais. Quem olhava, quem me via, jamais. No entanto, deixa eu contar um testemunho pequeno aqui. Eu estava numa igreja lá em São Paulo, nem estava começando aí, uma igrejinha, uma assembleia bem pequena, chama Igreja Assembleia de Deus, Povo de Deus, lá em Suzano, lá em Palmeiras, no Jardim Brasil. Aí o pastor falou assim, ó, irmão, você tem um chamado na sua vida e você vai louvar. Eu falei, o senhor tá doido? Eu louvar?
O senhor vai, Deus está te mandando. Pastor, eu não dou conta nem de segurar o microfone. Não, mas não usa microfone, não. Vai só com a harpa. Com a harpa era para louvar. Aí eu lembro que eu ainda louvei até eu falei, ó, irmãos, eu não consigo, eu nunca louvei na igreja. Fui bem sincero. Então eu quero que os irmãos me ajudem. Aí eu sempre gostei da canção número 15, assim, ó, com cego eu andei e perdido vaguei. E os irmãos começaram, e ali eu comecei a chorar, e ali eu comecei a sentir uma presença diferente da parte de Deus. Então dali para cá, muitas coisas boas veio acontecendo. Aí eu vim embora, voltei para a cidade de Patrocínio, retomei a minha vida e Deus foi abrindo as portas. E quando eu cheguei na Igreja Batista Ágape, ali sim, Deus me alavancou, ali Deus me entregou o ministério mesmo, confiou muitas coisas boas em nós, em mim, na minha família, na minha esposa. E assim, e de lá para cá, Deus, cada dia mais nós temos crescido, degrau após degrau, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Glória a Deus. Meus irmãos, como o Jeffinho falou no começo, se a gente pudesse, né, pastor, a gente ia ficar horas e horas conversando aqui, porque Jeffinho tem muitas histórias, é uma das colunas ali da igreja, a gente vê a confiança que realmente o pastor tem sobre a vida dele, sobre a vida da família dele, mas nós não construímos isso, né, de uma hora para outra, né, pastor? Tem toda uma história que ele construiu e nós temos certeza que são 15, mas serão 20, 25, se Deus quiser, né? Se for dos propósitos do Senhor de continuar aqui em Patrocínio, ali nessa casa, nós teremos muitas histórias para contar e nós somos muito gratos, pastor. Eu não estou há tanto tempo na Ágape, mas sempre fui muito bem recebida pelo Jefferson, sei como que ele recebe todas as pessoas que a gente vê lá. Estão à frente agora da Casa do Oleiro. Pastorzão, é uma honra e eu só tenho assim a agradecer e desejar que Deus continue abençoando ricamente sua casa e a sua família e o seu ministério. Camila, muito feliz, muito obrigado pelas palavras. Que Deus também abençoe os seus projetos, os propósitos que Deus tem na vida de vocês. Quando vocês ofertam esse tempo para Deus, pode ter certeza que Deus lá na frente vai recompensar 10 vezes, 100 vezes mais aquilo que a gente faz para a obra do Senhor. Porque não é fácil. Hoje é um feriado, aonde nós estamos fazendo a obra de Deus. Nós estamos falando do amor de Deus ali e uma pessoa de longe ouvindo a palavra de Deus. É coisas que é inexplicáveis que Deus faz. Mas que Deus abençoe. Obrigado. Um abraço. Feliz 15 anos da Igreja Batista Ágape. Eu desejo meu pastor Jefferson, pastora Lídia, meus filhos. Que Deus abençoe a cada um. Meus irmãos, ontem nós demos início ao primeiro culto do mês de março, do aniversário da nossa Igreja Batista Ágape. Que presença de Deus! Veja aí como foi bênção este culto nesta noite. Deus abençoe e vai falar contigo. Meus irmãos, e hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, que faz parte da nossa história. Irmã Juliana. Juliana, paz do Senhor. Paz do Senhor. Ju, fala pra nós como que é fazer parte dessa história. Todos os aniversários está aqui firme com a gente, né, Ju? Nossa, fazer parte dessa história assim é algo extraordinário, é muito bom, é muito gostoso. Eu sempre falei com a parte do meu coração é Ágape, né? Então, assim, é um privilégio muito grande para mim estar aqui, poder louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor por mais esse ano, por mais esse aniversário. Embora minha mãe não esteja, né? Mas eu estou e vamos adorar ao Senhor por tudo que Ele tem feito, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, né? Ju, dessa vez de uma forma diferente, né? Como você falou, né? É o primeiro aniversário, né? Sem a gente comemorar com a irmã Cidinha aqui, mas o Senhor tem dado graça. Juliana tem continuado firme o legado da sua mãe, né, Ju? Como que vai ser aí por esse primeiro aniversário participando hoje sem sua mamãe? Te confesso que foi um pouco difícil, né, chegar aqui sem ela, mas tudo é para a honra e para a glória do nome do Senhor, né? Ju, conta pra gente como que começou essa relação com a Igreja Batista Ágape. Vocês já são aqui de Patrocínio? A gente é aqui de Patrocínio. A primeira vez que a gente foi na Batista Ágape foi quando ela era lá no Enéas. Desde então? Aí quando ela subiu para o Santo Antônio, a gente foi. Quando ela veio para cá, a gente veio, a gente está acompanhando a igreja. É só glória, é só vitória. Gente, a Ju, ela tem uma voz que eu acho que quando a Bíblia fala que os anjos cantam, estão lá louvando, eu tenho certeza que se parece muito com essa voz, viu? A Ju, ela tem um dom maravilhoso, oferta esse dom para o Senhor, né, Ju? Eu não posso ficar sem pedir. Os irmãos vão ver aqui nessa noite hoje.
Hoje os irmãos vão ouvir que dia após dia o Senhor cuida da gente, que Ele é a cura nos momentos difíceis e que Ele abre o mar quando tudo parece estar fechado. Ele chega, Ele faz um milagre e Ele opera de uma forma extraordinária. Então venha adorar o Senhor, venha louvar o Senhor comigo, conosco, e venha glorificar esse Deus que é grande, tremendo e maravilhoso. Os irmãos, então você que nesse programa vai passar amanhã, na quinta-feira, não veio, perdeu, e eu tenho certeza que você que esteve aqui, né, Ju, foi ricamente abençoado pela palavra do Senhor. Ju, muito obrigada pela sua palavra, muito obrigada por esses 15 anos, né, participando do aniversário. Desde já que o Senhor te use com graça, com unção, não só hoje, mas todos os dias. Amém. A gratidão é minha. A gratidão é minha. Obrigada. Meus irmãos, nesse feriado de carnaval estivemos no Transformer Camp, um ótimo acampamento lá de João Pinheiro, onde a gente esteve na presença de Deus. Aproveitamos muito esse feriado com os irmãos lá de João Pinheiro. Vejam agora o que Deus fez naquele lugar. Sofri na mão de Faraó, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Da Babilônia escravo fui, jogado em cova de leões, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo fui, sofri na mão do acusador, mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre. Sofri na mão de Faraó, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Na Babilônia escravo fui, jogado em cova de leões, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo fui, sofri na mão do... Mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou, livre, eu sou livre. Meus irmãos, que pena, né? Estamos chegando ao fim de mais um programa especial da Igreja Batista Ágape, 15 anos da igreja. Agora nós vamos para o momento da palavra. Fica aí que Deus vai falar contigo nesta hora. Meus irmãos, então vamos lá. Quero aplicar aqui uma palavra bem simples, bem objetiva para as nossas vidas. Espero que ela edifique muito a sua vida, como ela me edificou muitas vezes que ela foi pregada aqui na igreja. Quantas vezes, como esses pescadores, a gente não conquista aquilo que a gente quer? Quantas vezes a gente, como esses pescadores, a gente faz planos, mas não sai da forma que a gente quer. Aqueles pescadores, meus irmãos, a qual eu citei aqui nesse texto, vai falar que eles voltou de uma jornada de trabalho, talvez cansativa, talvez exaustiva, mas eles não pegaram nada. Eles não voltaram com aquilo que eles foram buscar. E quantas vezes a gente nos frustra com algumas situações da vida. Mas a Bíblia nos conta que aquele dia começou mal, mas não vai terminar da mesma forma. Você sabe por quê? Aqueles homens não estavam percebendo,
mas lá do alto, Jesus estava olhando para aqueles barcos. A primeira mensagem, a primeira palavra que eu quero aplicar aqui na sua vida, o seu dia, jamais ele termina da forma que começa quando Jesus entra na sua vida. A Bíblia diz que esses pescadores já estavam lavando as redes, então eles já não tinham mais o que fazer. Eles iam voltar para sua casa, ele ia voltar para sua residência, ele ia voltar para o seu ambiente da sua casa, e não da forma que eles esperavam. Mas até que Jesus entrou no barco deles, tudo começa a mudar. Olha, a nossa vida sem Jesus, ela é frustrante. Nós temos felicidade passageira, mas até que Jesus entra na nossa vida. Aqui eu quero abrir um parênteses. A minha vida, antes de eu conhecer Jesus, era uma, mas até que eu conheci Jesus, estou aqui na Batista Ágape, a minha vida e a da minha família começou a mudar. Eu quero usar algumas ilustrações aqui, algumas lições bem rápidas, bem práticas, em comemoração desses 15 anos da Igreja Batista, a qual eu faço parte já há 11. Então, assim, eu fico muito feliz, sou muito grato por tudo aquilo que Jesus fez na minha vida. E até que Jesus entrou naqueles barcos, a vida daqueles homens era uma. Mas até que Jesus chegou até aquele barco, começou a ensinar e mandou que eles fossem até o meio do lago, ali a Bíblia vai nos contar que tudo começou a mudar. Primeiro, quando aqueles homens estão lavando as redes, é sinal que acabou. É sinal que eles já tinham encerrado a jornada. Mas quando Jesus entra, Jesus vai mandar que eles voltem aonde eles foram fracassados. E ali eu não sei o que Jesus pregou para eles. Eu não sei o que Jesus pregou de estar da beira do lago até onde ele voltasse para lançar a rede novamente. O que eu sei é que aquela mensagem impactou tanto aqueles homens que uma palavra de Deus eles foram fiéis a obedecer. Aí Jesus vai dar uma ordem para eles, para que eles voltem até o lago. Poxa, mas vai voltar ao lago aonde eles tentaram pescar a noite inteira e nada apanhamos? Aí Jesus ainda vai dar uma ordem para aqueles homens. Lance a rede. Aí Pedro vai dizer assim, olha, Senhor, nós pescamos aqui a noite inteira. Lançamos a rede e nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra, eu lançarei novamente a rede. O que eu quero aplicar aqui nesta noite aqui, desse aniversário dos 15 anos da Igreja Batista Ágape? Quantas vezes nós frustramos com as nossas redes? Quantas vezes nós depositamos pelo nosso conhecimento, pelo nosso achismo, achamos que nós conseguimos, achamos que nós alcançamos? Na verdade, se não for a mão de Deus, se não for as mãos de Jesus, nada somos. Jesus, naquele dia, ele deu uma ordem para aqueles homens. Eles tinham duas opções, ou obedecer, ou ficar com a sua sabedoria. Mas o que me chama a atenção aqui, porque eles ouvem Jesus, e aonde eles pescaram horas antes e nada apanhavam, foi o lugar que eles mais apanharam peixes. O que eu aplico aqui nesta noite? O que eu aplico aqui para você na sua casa? Olha, talvez você tenha passado um período difícil, mas sobre a palavra de Jesus, ele vai dizer assim, olha, filho, lança a rede mais uma vez. Lança mais uma vez. Mas, Senhor, aqui eu fui humilhado, aqui eu não apanhei nada, aqui eu não peguei nada, aqui eu não conquistei nada. Mas lança a rede mais uma vez. Uma coisa é aqueles pescadores lançar a rede com seu conhecimento. Outra coisa foram eles lançar a rede sobre a palavra do Senhor. Eu já estou servindo a Deus há mais de 18 anos, há 9 anos, como pastor aqui na Igreja Batista Ágape. Quantas vezes eu não me frustrei, eu não me decepcionei lançando a rede com o meu conhecimento? Quantas vezes eu não dei com a cara na parede, ou eu e você que está aí, você acha que consegue, que porque sabe de muitas coisas? Não. É sobre a palavra de Jesus que a gente consegue alguma coisa. E uma palavra de Jesus, quando ele lança a rede, a palavra nos conta que a rede até se rompia, de quanta foi a quantidade de peixe. E essa palavra eu quero aplicar ela na nossa vida aqui nessa noite.
Meus queridos, uma só palavra de Jesus, ela tem o poder de mudar a situação na sua casa. O Salmo 30, versículo 5 vai dizer assim, olha, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Sobre uma palavra, o dia daqueles homens não terminou da forma que iniciou. Eles iniciou lavando as redes, mas finalizou com as redes se rompendo a quanta quantidade de peixe. É isso que Jesus faz nas nossas vidas. E nesse aniversário de 15 anos aqui da Igreja Batista Ágape, eu quero profetizar sobre a sua vida. Que essas redes elas venham se romper na sua casa. Que essas redes elas venham se romper na vida, essas redes venham se romper nas vidas dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, daquilo que você mais busca. Mas uma coisa é certa, somente sobre a ordem do Senhor. Se Ele mandou lançar a rede, não importa. Se você falhou, se você caiu, se você fracassou, se você se decepcionou, Mas quando Jesus manda lançar as redes, grandes coisas o Senhor faz. Grandes promessas o Senhor tem. Talvez aqueles homens ali, aqueles pescadores, não estavam entendendo nada, mas foi ver, contemplando com seus olhos um grande milagre de Jesus, eles iam ver o qual o Senhor tem o poder. Não é por acaso que eles largaram tudo e seguiram Jesus. Você sabe por quê? Porque o Jesus a qual nós servimos, ele tem um poder sobre todas as coisas. A obra está de pé até hoje, não foi por mérito do pastor Wallace, da pastora Flávia, dos obreiros, dos pastores que ajudam. Nós fomos agentes de Deus aqui nessa terra, mas é o Senhor que sempre os sustentou. Então que cada dia mais, que os nossos pastores continuem lançando a rede sobre a palavra do Senhor. E esses peixes, esses que estão buscando, são as almas que estão perdidas. Que quanto mais nós lançamos as redes, mais almas para o Senhor a gente vai ganhando. Que o Senhor abençoe a cada um nesta noite. Sou muito grato, eu, mas a minha família. Sou muito grato por participar desse ministério, estar aqui há tantos anos fazendo a obra, com pessoas maravilhosas, sobre a nossa liderança, do nosso pastor Wallace, nossa pastora Flávia. Que Deus continue abençoando, pastor. Que sobre a palavra do Senhor, nós continuamos sendo edificados a cada dia mais. Que Deus abençoe e guarde o Senhor, a sua família, os seus filhos e que proteja. Que venha não só 15, mas 30, 45, enfim, muitos anos servindo a Deus aqui neste lugar. Deus abençoe a cada um e eu espero que essa palavra falou contigo. Irmãos, vamos orar para encerrar este programa especial 15 anos da Igreja Batista Ágape. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado aqui neste lugar. Obrigado do Senhor, ó Deus, porque cada dia mais o Senhor tem nos sustentado. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo. Abençoe a cada um que esteve presente aqui neste programa, Senhor. Abençoe a vida do pastor e de toda a família Ágape. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Meus irmãos, até a próxima quinta-feira. Que Deus abençoe vocês. Dê um ótimo final de semana. E curta, compartilhe o programa especial 15 anos da Igreja Batista Ágape. Fica com Deus. Até a próxima.